Olá pessoal, a gente terminou então a parte de funções de segundo grau e a gente começa agora a parte de geometria, né? Na verdade a gente já começou com circunferências desse bimestre, mas a gente começa agora uma sessão de trigonometria, tá? A gente começa com as razões trigonométricas, que vocês já viram, vocês já conhecem. Quem são as razões trigonométricas? O seno, o cosseno e a tangente. Então, quem já sabe, legal, uma matéria fácil. Quem ainda não sabe, é uma oportunidade de aprender uma matéria importante, né, que cai direto em vestibulares, concursos, e também é um raciocínio importante de proporção para a gente desenvolver aí. Ok? Vamos começar? Então, primeiramente, pessoal, só algumas questões de nomenclatura. A gente já conhece de Pitágoras, né, que o lado maior de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Ele está sempre oposto a um ângulo de 90 graus, tá bom? A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. As relações trigonométricas, pessoal, só funcionam, o seno, cosseno e tangente, para triângulos retângulos, tá bom? Todo triângulo que a gente for trabalhar tem que ser retângulo para usar seno, cosseno e tangente. Se não for, a gente pode traçar linha, fazer um triângulo retângulo, descobrir uma parte, depois descobrir outra. E a gente vai ver posteriormente como transferir para triângulos não retângulos tudo isso. E a gente sabe também, da matéria de Pitágoras, que os outros dois lados são chamados de catetos. Esse é um cateto, esse é um cateto. Ok? Só que quando a gente for trabalhar com seno, cosseno e tangente, a gente vai conhecer pelo menos um dos dois ângulos dos ângulos agudos, dos ângulos que não têm 90 graus. Pode ser esse ângulo aqui de baixo, por exemplo, chamar ele de alfa, ou pode ser lá o de cima. Pessoal, se eu escolher esse alfa aqui para trabalhar, esse cateto aqui, ó, lá do lado oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto. E esse cateto juntinho dele aqui é chamado de cateto adjacente. Ok? Esse é o cateto adjacente. Repara que se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse pego o ângulo beta lá em cima, aqui embaixo seria o oposto, tá? Se aqui fosse em relação ao beta, tá? Nossa, meu beta saiu bem feinho. Em relação ao beta aqui seria o oposto, em relação ao beta aqui seria o adjacente, tá bom? Eles mudam de posição de acordo com o ângulo. A hipotenusa continua sendo hipotenusa o tempo inteiro, mas o oposto e o adjacente é sempre em relação a algum ângulo. Tudo bem? Questão de nomenclatura que a gente vai precisar usar. Pessoal, para a gente entender o que é o triângulo retângulo, é importante a gente levar em conta isso daqui. Repara que eu peguei três triângulos semelhantes, um amarelo, um vermelho e um verde. Coloquei eles aqui consecutivamente, né? Partindo de um mesmo ponto e, portanto, tendo o mesmo ângulo aqui. E eles foram aumentando. Vocês já estudaram Teorema de Tales, vocês já estudaram semelhança de triângulos. A gente vai estudar de novo essas duas coisas. Mas dá para perceber, pessoal, que este lado aumenta na mesma proporção para cá e também para o verde, né? Do amarelo para o vermelho, do amarelo para o verde ou do vermelho para o verde, que, por exemplo, este lado vai aumentar. Por exemplo, vamos colocar isso em números, só para a gente ter uma noção. Então, imagina que, por exemplo, esse lado ele valia 4 no amarelo. Tá? Daqui até aqui ele valia 4. E aí daqui até o final do vermelho, ele passou a valer 8. Se isso daqui, pessoal, por exemplo, valia 3, isso daqui vai passar a valer 6. Por quê? Porque se dobrou daqui para cá, vai dobrar daqui para cá. Já que eles são proporcionais. Quando eu tenho um mesmo ângulo aqui, ó, este mesmo ângulo fixo, vou chamar de alfa,
Se eu aumentei de 4 para 8 um lado, o outro lado vai aumentar de 3 para 6. Essa hipotenusa vai aumentar de 5 para 10, tá bom? Assim como se aqui ó, aumentou para 15, então eu sei que aqui também vai ser, né, 3 vezes 3 vai ser 9. Eu sei que lá embaixo, de tudo isso, vai ser 12, né? 3 vezes 4. Então, pessoal, sempre que eu tenho o mesmo ângulo, esse aumento se dá de maneira proporcional. Então, sempre que eu fizer divisão de catetos por hipotenusa ou de cateto por cateto, esses valores são constantes. Repara, por exemplo, ó, se eu pegar desses valores que eu dei de exemplo, do triângulo amarelo, do triângulo menorzinho, que ele é o 3, 4, 5. Eu peguei de exemplo aqui, o 3, 4, 5. Se eu pegar o 3, que é o cateto oposto, e dividir pelo 5, que é a hipotenusa, vai ser a mesma coisa quando eu pegar o triângulo um pouquinho maior, lembrando que ele tem o mesmo ângulo alfa. Se eu pegar aqui ó, o 6 e dividir pela hipotenusa, que é 10, repara que a proporção vai dar a mesma. Ó, se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 3/5, que é justamente o que tinha dado antes, certo? Se eu pegar o triângulo maiorzão de todos, que também tem o ângulo alfa, e dividir o 9 pelo 15, 9 por 15 também vai dar 3/5, ok? Então, o que acontece? Toda vez que eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, deu o mesmo valor, 3/5. E o que acontece, pessoal? Todos os ângulos possuem um valor que, quando você divide o cateto oposto pela hipotenusa, vai dar. O ângulo de 1 grau, 2 graus, 3 graus, 10 graus, 20 graus, todos eles possuem um valor fixo, cada um com seu valor. Toda vez que a gente divide o cateto adjacente pela hipotenusa, também tem um valor fixo. O cateto oposto pela hipotenusa também tem um valor fixo. E já que eu já fiz essas 3 divisões, todas as outras são decorrências disso, né? Os opostos desses. Então, o que acontece? A gente cria as razões trigonométricas por conta dessa proporção, desse número, né? Dessa razão que fica fixa o tempo inteiro para o mesmo ângulo, independente do tamanho do triângulo. Se você tem aquele ângulo, se o seu triângulo é retângulo, aquele número é fixo para determinado ângulo. Tudo bem? Então, ó, pessoal, eu vou pegar, só para mostrar que posso pegar de exemplo outros ângulos, vou pegar agora esse ângulo aqui em cima como alfa. Eu falo que esse aqui vai ser o cateto oposto, certo? Lembra que o oposto é sempre do outro lado do ângulo. Esse vai ser o cateto adjacente, aquele que está juntinho, né? Lembra que o advérbio no português está perto do verbo, o adjetivo está perto do substantivo, o adjacente está perto aqui do ângulo, ao lado pertinho. Esse ad é juntinho, tá? É pertinho. Vamos lá, e aqui é a hipotenusa, tá bom? A gente chama de seno, pessoal, uma razão, né? O seno do alfa vai ser uma razão, vai ser uma divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Isso é definição, tá, pessoal? O seno é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. Por exemplo, o que eu achei lá de 3/5 do alfa era o seno daquele alfa, tá bom? A gente chama de cosseno, pessoal, sempre o cateto adjacente pela hipotenusa, ok? E a gente chama de tangente de alfa, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Isso é definição, isso é sempre fixo. O seno é sempre corri, né, que é o cateto oposto por hipotenusa. O cosseno é sempre caí, né, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é sempre coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo bem, gente? Isso é fixo, isso não muda. A gente vai usar isso para descobrir os valores dos lados. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho, né, de como aplicar isso, de como usar, vamos dar uma olhadinha em 3 exercícios aqui, só para a gente entender
como que isso pode aparecer. Obviamente, vocês já viram, vocês já conhecem, já viram isso em forma de problemas, mas vamos começar com o que a gente viu até agora, que é o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente, como determinar seus valores. Então, ele está pedindo aqui, ó, determine seno de alfa e cosseno de beta. Tá? Ele não quer o seno e o cosseno de alfa e beta, nem tangente, ele quer seno de alfa e cosseno de beta. Lembrando que seno vai ser sempre, né, mesmo que seja seno de alfa ou de qualquer outro ângulo, vai ser cateto oposto por hipotenusa sempre. Então, na letra A, como que vai ficar? Pausa aí o vídeo, tenta fazer, e aí você já despausa e confere. Então, ó, o seno do alfa vai ser cateto oposto, 8, dividido pela hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 sempre. Então, 8 sobre 12. Como os dois são múltiplos de 4, dá para você dividir e fica 2/3, certo? O cosseno de beta, quando a gente fala em cosseno de qualquer ângulo, mas aqui no caso do beta, vai ser cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então, pause e veja como que fica. Fica cosseno de beta é igual a cateto adjacente dele, 8, dividido por hipotenusa 12, que vai dar o mesmo 2/3. Então, repara, pessoal, que quando você tem um triângulo retângulo, né, o seno do alfa sempre vai ser igual o cosseno do beta. A gente vai ver isso para todos os exercícios, vai dar igual aqui. Tenta fazer primeiro, depois a gente confirma. E isso, pessoal, gera quase que um teorema que a gente vai usar bastante, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. O que é complemento? 90 menos esse ângulo. Tudo bem? Isso é uma relação importante. Então, por exemplo, o seno de 10 é igual ao cosseno de 80, o seno de 20 é igual ao cosseno de 70, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, daí por diante. Tudo bem? E aí, repare que a gente vai descobrir com isso também, que, por exemplo, na metade de 45, o seno de 45 é igual ao complemento de 45, que é o próprio 45. Então, o seno de 45 vai ser igual ao cosseno de 45. Ok? A gente vai ver isso depois. Mas vamos lá, só terminando esses daqui, a gente tem que o seno de alfa vai ser cateto oposto 27 sobre 45. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Ficaria 9 sobre 15 por 3 de novo, ficaria 3/5. Ok? Cosseno de beta vai dar o cateto adjacente dele, opa, é o contrário, o cateto adjacente dele é o 27, dividido pela hipotenusa, que é o 45, e vai dar a mesma coisa, né? Se divide em cima e embaixo por 9, fica 3/5. Letra C, olha lá, o seno do alfa é igual ao cateto oposto. Quem que está oposto? Aquele que não encosta. 7 sobre a hipotenusa, que é o maior lado, 25. Aqueles são primos entre si, não dá para dividir. E o cosseno de beta, não de alfa, vai ser o cateto adjacente a ele, o cateto próximo a ele, ok? Que é o 24 dividido pelo 25, que é a hipotenusa dele. Tudo bem, pessoal? Então, daqui a gente viu como calcular um seno conhecendo os lados, ou um cosseno, né? E a gente viu essa propriedade importante de que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. E repara, pessoal, que num triângulo que a gente pode usar o seno e cosseno, como a gente sempre tem 90 graus aqui, os outros dois ângulos são sempre um complemento do outro. Esse alfa e beta, o alfa é sempre 90 menos beta e vice-versa, né? O beta também é igual a 90 menos alfa. Um é complemento do outro. Afinal, se a soma dos ângulos internos tem que dar 180, a soma de alfa mais beta tem que dar 90, porque já tem um triângulo retângulo, já tem um ângulo reto num triângulo retângulo. Tudo bem? Esse exercício quer saber a tangente. Ele até coloca aqui valores para confundir a gente, ou não coloca valores direto,
mas ele pede a tangente do alfa. Lembrando, pessoal, que a tangente de qualquer ângulo sempre coca, cateto oposto por cateto adjacente. Então, primeira coisa, a gente identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente desses ângulos alfas. Então, está aqui o alfa nesse primeiro exercício, o oposto está para lá, adjacente ao juntinho, né? O lado maior é a hipotenusa. Esse 10 não vou usar para nada, então, na letra A. Então, ó, tangente de alfa é igual cateto oposto, 8, dividido por adjacente, 6. Ah, e se eu trocar os dois? Se trocar os dois, não é tangente. É uma coisa que a gente chama de cotangente, tá, pessoal? Depois a gente vai ver isso mais para frente. Mas não posso trocar. Cateto oposto, 8, por cateto adjacente, 6. Posso simplificar em cima e embaixo, dividindo eles por 2, tá bom? Bom, lembra sempre, pessoal, de pausar o vídeo e tentar fazer antes de eu explicar, porque é uma coisa que vocês já sabem, então é sempre bom praticar, ver o que está com dúvida e aí a gente poder resolver. Então vamos lá, muita gente aqui na afobação pode fazer o 21 dividido por 35, mas toma cuidado que esse 35 está oposto ao ângulo de 90 graus e ele é o maior lado do meu triângulo, então ele é hipotenusa, ele não é um cateto adjacente. O 21 é meu cateto oposto, mas meu cateto adjacente está aqui em cima. E aí, como que eu posso achar esse cateto adjacente nesse exercício? Bom, a maneira que a gente tem para resolver quando eu tenho dois lados e um triângulo retângulo é Pitágoras. 35 ao quadrado é igual a 21 ao quadrado, mais o cateto adjacente ali de cima, ao quadrado, certo? Então, vamos fazer aqui. 35 vezes 35, 5, 5, 25 sobe 2. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. 3 vezes 5, 15, que vai ficar 10, certo? Estou com um probleminha aqui com o tamanho da minha barrinha de apresentação, vou ter que colocar aqui do lado, tá, pessoal? Vai ficar 2 sobe 1, 2, 1. 1.225 e 21 ao quadrado. 21 vezes 21. 1 vezes 21 dá 21, mais 2 vezes 21 dá 42, dá 441. 441. Mais o cateto adjacente ao quadrado. Então, passa o 441 subtraindo o 1.225 menos 441. E eu vou tirar a raiz desse resultado para descobrir quem que é meu cateto adjacente, tá bom? Deixa eu só isolar aqui a conta. Isso daqui vai dar ali dentro raiz de 487, certo? Bom, pessoal, se termina com 4, só pode ser 2 ou 8 no final. E se começa com 7, vai ser o mais próximo, vai ser 2. Ou é 22 ou é 28. 22 não é, né? Porque senão a gente já tirou aqui o 21, está muito pertinho, deu 400. Deve ser 28. Vamos fazer o 28 aqui para testar. 28 vezes 28, 8, 8, 64. 8 vezes 2, 16. Com mais 6, 22. Mais 56, tá? 487, né? Então, é isso aí. Deu 28. Beleza? Então, o que a gente sabe? Cateto adjacente é 28. Então, tangente vai ser cateto oposto, 21, né? Oposto ao ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente, que é o 28. Repare que os dois são múltiplos de 7, tanto o 21 quanto o 28. Isso daqui vai dar 3 quartos, tá bom? Essa tangente é igual a 3 quartos. Repare que são tangentes diferentes. Uma é 4 terços, a outra é 3 quartos. É diferente essas tangentes, tá bom? Provavelmente, né, essas duas tangentes são complementares. Né? Afinal, se você tem
3 quartos e 4 terços, repara que se você pegar o ângulo beta desse cara aqui, ó, vai ficar 6 por 8, né? Vai dar o contrário. E aí a gente vai ter o 3 quartos aparecendo aqui. Então, assim como eu falei para vocês no slide passado, que seno de alfa é igual a cosseno do complemento, né, de 90 menos alfa, a gente tem que a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente do complemento, de 90 menos alfa, tá? Ok? Ao inverso dela. Então, isso aqui vai dar 3 quartos. Isso é igual ao inverso da tangente do complemento aqui, que era 4 terços, vai dar 3 quartos. Tá bom? Beleza? Bom, gente, para finalizar, mesma coisa aqui, né? A gente tem o alfa, quero achar a tangente dele, cateto oposto, pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o 8 aí em cima. Bom, isso aqui é 90 graus. Esse 8 aqui, ele na verdade é a hipotenusa. Então, o cateto adjacente está para cá, gente. Tem que fazer a mesma coisa. Pitágoras, 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado, 64 menos 16 é igual ao cateto adjacente ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui em cima vai ficar 48, raiz de 48 é igual ao cateto adjacente. 48 não tem raiz exata, né? Mas a gente consegue fazer 16 vezes 3 dá 48, né? 16 vezes 3 dá 48, então raiz de 16 é 4, raiz de 3 é esse cateto adjacente, tá bom? Bom, daí a tangente ficaria cateto oposto, tangente de alfa, faltou meu alfa aqui. Cateto oposto, que é 4, dividido por cateto adjacente, que é 4 raiz de 3. Inicialmente, isso ficaria 1 sobre raiz de 3, se eu dividir em cima e embaixo por 4. Só que eu não posso deixar a raiz no denominador. Eu preciso racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por essa raiz. Ficaria a raiz de 3, embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, a tangente de alfa é a raiz de 3 sobre 3. E quem lembra aí da matéria do nono ano, sabe que então o alfa é um ângulo bastante conhecido, é o ângulo de 30 graus. E por último, então, pessoal, a gente chega no tipo de exercício que o que a gente mais usa, no qual a gente usa a razão trigonométrica para achar o lado do triângulo. Né? Isso que a gente estava fazendo de pegar o lado do triângulo para achar a razão trigonométrica, às vezes a gente faz um exercício ou outro para depois fazer isso daqui, de achar outro lado. Mas, em geral, a gente usa as razões trigonométricas basicamente para achar os lados de um triângulo. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse primeiro exercício na letra A gente conhece o 12, a gente sabe o seno do alfa e a gente quer descobrir o valor aqui do x. Então, pessoal, pausa o vídeo, tenta fazer e vamos lá. Então, o que é seno? O que é o seno, pessoal? Seno é sempre cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto dividido por hipotenusa desse triângulo tem que dar 3 quartos, né? Já que o seno dele é igual a 3 quartos. Gente, quem que é o cateto oposto ao alfa? É o que está do outro lado do alfa. Quem que é a hipotenusa? É o oposto ao 90 graus. Então, é isso que eu tenho e é isso que eu quero, né? O x é o cateto oposto, a hipotenusa é 12, isso é igual a 3 quartos. Ok? Tem que isolar esse x, então vou passar o 12 multiplicando. 12 vezes 3 quartos, né? Então, isso vai dar... Pode fazer em qualquer ordem. 12 vezes 3 dividido por 4, ou 12 dividido por 4 vezes 3, que eu acho mais fácil que os números ficam menores. 12 por 4 vai dar 3, vezes 3 vai dar 9. Então, esse lado x aqui vai dar 9. Repare que nesse exercício, mesmo que eu não conheça a tangente ou o cosseno, eu conseguiria achar esse outro lado aqui, chamar ele de y, por Pitágoras.
né? Mas também é possível, se eu tivesse o cosseno ou a tangente, também seria possível fazer por um outro caminho, certo? Faz aí a letra B. Vamos lá, pessoal. Então, o cosseno do ângulo alfa, ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos ver quem que eu tenho aqui, ó. Adjacente é quem está pertinho do ângulo alfa. Só que pertinho eu tenho 24 e eu tenho x. E agora, quem que é o cateto adjacente? Bom, o de 90 graus está para cá e oposto a ele está o 24. Então, 24 é a hipotenusa. Tá? Então, quem está pertinho dele, né, quem que é o cateto adjacente, que está perto do ângulo alfa, é o x, ok? Então, o cateto adjacente é igual a x, a hipotenusa é igual a 24. Só que o valor fixo desse cosseno de alfa são 2/3. Então, igualei aqui, mesma coisa, vou isolar o x, passo 24 multiplicando. Então, 2 vezes 24 dividido por 3. 24 por 3 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Certo? Então, esse lado vale 16. Na letra C, mesma coisa. Tangente de alfa é igual a 2/5. O que é tangente, pessoal? Tangente ela é sempre cateto oposto por cateto adjacente, ela é coca. Então, oposto ao ângulo alfa, eu tenho x. Né? A adjacente ao ângulo alfa, eu tenho 45. Será que esse cara não é hipotenusa? Ah, o 90 está para cá, a hipotenusa é esse lado aqui. Então, que é 45 mesmo. Isso é igual. Quanto que vale a tangente do alfa? Vale 2/5. Então, 2/5. Isolo o x. 2 vezes 45 dividido por 5. Ok? 45 por 5 vai dar 9. X igual a 18. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, lembra que tem um Hangout também para tirar. Eu vou estar por lá disponível, no horário da aula. E finalizando aqui a aula, pessoal, só queria lembrar dos ângulos notáveis, mas ao invés de passar a tabelinha e cantar a musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, vamos entender um pouquinho dos ângulos notáveis, que é o 30, o 45 e o 60. Vamos pegar para entender o de 45, um quadrado de lado L, né? Então, já que é quadrado, os dois lados são L's, e a hipotenusa, se vocês lembrarem, ela vale lado raiz de 2. Por que vale lado raiz de 2? A diagonal de um quadrado, né, que vai ser aqui, ó, essa daqui é a diagonal, né, que é justamente a hipotenusa, essa diagonal, ela vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo aqui, ó, que tem como catetos lado, lado, e a hipotenusa é diagonal. Então, repara que diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Diagonal ao quadrado são dois lados ao quadrado. A diagonal vai ser raiz de 2 lados ao quadrado. A diagonal é lado raiz de 2. Tudo bem? Por Pitágoras, a gente tem que a diagonal é igual ao lado raiz de 2. Gente, se eu pegar um ângulo alfa aqui embaixo, repara, pessoal, que o seno do alfa ele é igual a cateto oposto, lado, dividido por hipotenusa, lado raiz de 2. Vai cortar lado com lado, vai sobrar 1 em cima, 1 raiz de 2. 1 raiz de 2, racionalizando com raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 em cima e embaixo vai ficar raiz de 2 sobre 2. Pessoal, se eu fizer o cosseno do alfa, né, o seno foi lado por hipotenusa, né, cateto oposto por hipotenusa. O cosseno vai ficar cateto adjacente, também é lado, dividido pela hipotenusa ao lado raiz de 2. Ó, pessoal, se esse começo for igual, o processo todo é o mesmo e vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, repare que num quadrado cortado na diagonal ali, a gente sempre tem um seno igual a raiz de 2 sobre 2, o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. E quanto que vai dar a tangente desse ângulo alfa? A tangente desse ângulo alfa vai ser cateto oposto, que é lado, dividido por cateto adjacente, que é lado. Vai dar 1. Gente, e quanto que vale esse alfa? Lembra que o quadrado ele tem 4 ângulos de 90 graus.
Um que a gente está usando aqui, o outro que está lá em cima, e esses dois que a gente cortou exatamente ao meio, já que é um quadrado, é totalmente proporcional. Esse ângulo alfa que eu estou falando é 45 graus. Então, pessoal, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tá? O cosseno de 45 graus também vai dar raiz de 2 sobre 2. Lembra que eu comentei com vocês lá na propriedades complementares que o 45 era bem o meio, e 45 é complementar de 45, e lembra que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar? Então, essa regra vale até mesmo para o 45, que é complementar de si mesmo. E, pessoal, a tangente de 45, ela vale 1, tá bom? E, inclusive, vale a propriedade que a tangente de 45 é igual a 1 sobre a tangente do complementar da 45, que é o próprio 45. Né? Afinal, vai ficar 1 é igual a 1 sobre 1. Então, até essa propriedade também vale. Tudo bem, pessoal? Então, o nosso primeiro ângulo notável, o primeiro ângulo que cai bastante, que aparece em muitos exercícios, é o 45. E está aqui o porquê dos valores dele. É só pegar um quadrado que a gente descobre. Vamos para o 30 e para o 60. Para pegar o 30 e o 60, a gente também vai usar um conhecido nosso pelo Pitágoras, que é o triângulo equilátero, né, que tem os três lados iguais, valendo lado, lado, lado. Tá bom? Eu tracei aqui a altura do triângulo equilátero, que dividiu o meu lado de baixo aqui, minha base, em lado sobre 2, lado sobre 2, formando 90 graus aqui. Lembrando que no triângulo equilátero, todos os ângulos são de 60 graus. E como essa altura está cortando aqui em duas partes iguais, aqui vai ser a bissetriz, aqui vai ser 30, e desse lado vai ser 30. Então, pessoal, pegando um triângulo retângulo, né, cujo a hipotenusa vale lado, um cateto vale lado sobre 2 e aqui vale a altura, a gente fez por Pitágoras uma vez o valor dessa altura, achou a fórmula da altura, lembra disso? Ó, já que aqui é 90 graus, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, o lado ao quadrado, é igual a altura ao quadrado mais lado sobre 2 ao quadrado. Vou fazer meio rapidinho porque é uma coisa que a gente já fez anteriormente. Eu vou passar esse lado sobre 2 ao quadrado para lá como menos. Lado ao quadrado fica lado ao quadrado, 2 ao quadrado fica 4. Isso é igual a h ao quadrado. Tira o MMC, vai dar 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 4 lados ao quadrado, menos 1 lado ao quadrado, é igual a h ao quadrado. Então, a gente tem que a hipotenusa é igual a 3 lados ao quadrado sobre 4. Pausando. E aí, para finalizar, a gente tira, então, a raiz de tudo isso. Raiz de 3 quartos, L ao quadrado, vai ficar L sai da raiz e o 4 sai da raiz como 2, né? L ao quadrado vira L e o 4 vira 2. Tudo isso raiz de 3. Tudo bem? Então, ó, pessoal, agora a gente tem um triângulo retângulo com esses valores. Lado na hipotenusa, lado sobre 2 aqui embaixo, e aqui fica lado raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo de cima é 30, esse ângulo de baixo é 60, e aqui é 90 graus, ok? Então pessoal, vamos lá. Repare que agora, se a gente for tirar o seno de 30, quem que ficaria o seno do 30? Um cateto oposto ao 30 graus, que é lado sobre 2, dividido pela hipotenusa, lado, ok? Então, quando a gente tem a divisão de uma fração por um número, eu posso copiar a fração e multiplicar pelo inverso do número. Isso é 1 sobre o número, ok? Vou cortar o L com L, já que a gente vai multiplicar em linha reta, lado dividido por lado vai dar 1. Isso vai dar meio. Então, o seno de 30 é meio. O cosseno de 30 ele é igual a cateto adjacente, que é igual a lado raiz de 3 sobre 2, no caso do 30 graus, ó, o cateto adjacente é esse cara, dividido pela hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90, dividido por lado. Mesma coisa, copia
a fração aqui e multiplica pelo inverso do número, tá bom? Corta esse lado com lado pelo mesmo motivo. Só uma coisinha que eu errei aqui na raiz, eu falei que é a raiz de 2, né? Mas como vocês podem ver pelo desenho, é a raiz de 3, tá bom? Raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30, ok? E a tangente, para finalizar, a tangente de 30, vai ficar cateto oposto por cateto adjacente, cateto oposto do 30 é o lado sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é lado raiz de 3 sobre 2. Então, vou copiar a primeira fração, lado sobre 2, multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 2 sobre lado raiz de 3. Vai ficar difícil para eu escrever, que aqui tem uma barrinha da apresentação. Desculpa se ficou muito pequenininho. Aqui, ó, pessoal, é lado raiz de 3, tá bom? Ficou muito pequenininho, tem uma barrinha ali, me espremeu a escrita. Lado com lado vai cortar, 2 com 2 vai cortar. Isso ficaria... eu vou fazer o seguinte, pessoal. Estou com muita dificuldade para escrever nessa parte. Eu vou transferir tudo isso que eu estou fazendo da tangente de 30 a partir daqui, ó, para esse lado aqui, tá? Ó, tangente de 30, a partir de onde a gente estava ali. Vou copiar a primeira fração, lado sobre 2 vezes o oposto, 2 sobre lado raiz de 3. Pronto, aqui eu consigo escrever mais tranquilo. Ó. Lado com lado corta, 2 com 2 dividido vai dar 1. 1 raiz de 3 tem que racionalizar, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso vai dar raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Gente, o que eu descobri? O seno, cosseno e a tangente do 30 graus. Seno de 30 é igual a meio. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, tá bom? Se você lembrar das propriedades que eu falei ao longo da aula, você sabe que, por exemplo, o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. Ó, isso aqui também, meio também vai ser cosseno de 60. O cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 60, já que o seno de um ângulo alfa é igual ao cosseno do seu complemento. Seno de 30 e 60 são complementares. Então, o seno de um vai ser o cosseno do outro e vice-versa. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, outra propriedade que eu queria destacar, né, isso daí a gente também vai estudar com mais calma mais para frente, mas que como a tangente ela é cateto oposto por cateto adjacente, repare que eu posso falar também que a tangente é seno dividido por cosseno, tá? A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque o seno é cateto oposto por hipotenusa e o cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Como a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, olha o que acontece, pessoal. Hipotenusa com hipotenusa corta, isso vira coca, ou seja, acaba dando tangente. Tudo bem? Repara que se a gente pegar aqui meio dividido por raiz de 3 sobre 2, a gente vai chegar em raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Pessoal, apesar de eu já ter mostrado para vocês que o seno e o cosseno de 60, pela propriedade, eu vou fazer por essa demonstração que a gente acabou de chegar, o do 60, até para a gente achar a tangente também, tá bom? Bom, gente, então, só para a gente achar aqui o do 60, mesmo triângulo que a gente usou da outra vez, né? Sendo esse cateto lado raiz de 3 sobre 2, esse cateto lado sobre 2, e a hipotenusa lado, esse ângulo é de 90, esse ângulo é de 60 e esse ângulo é de 30. Então, ó, só pegando seno de 60 agora, perdão, vai ser o cateto oposto ao 60, então o lado que não encosta no 60 é o raiz de 3 sobre 2, tá? Então, fica lado raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Lado. Lado. Tudo bem? Então, mesma estratégia que a gente fez. Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo.
corta lado com lado, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2. Bem como a gente tinha previsto que o seno de 60 era igual ao cosseno de 30. Né? A gente já tinha falado que ia dar isso. O cosseno de 60 vai dar meio. Lembra que ele vai ser igual ao seno de 30. Mas vamos dar uma olhada por quê. Cateto adjacente dele. Quem que está pertinho dele? Lado sobre 2. Dividido pela hipotenusa lado. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. Deu meio, como a gente previu. E, para finalizar, a tangente de 60 é igual. Cateto oposto vai dar lado raiz de 3, lado raiz de 3, dividido por 2, tá? Vezes, na verdade, dividido, né? Pelo cateto adjacente, lado sobre 2, e aí sim aqui a gente faz lado raiz de 3 sobre 2, copia o primeiro, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, corta o 2 com 2, corta lado com lado, e a tangente é igual a raiz de 3. Tudo bem? Beleza? Então, está aí dados os ângulos notáveis de 30, 45 e 60, como chegar em todos os valores deles. Tá? Pessoal, é importante também a gente perceber que se a gente tiver em mente que o 30 e o 60 ele sempre vai ser esse triângulo equilátero que foi cortado, a hipotenusa vai valer um valor. Esse cateto aqui vai ser esse valor sobre 2. Então, por exemplo, se você tiver um ângulo de 30 graus, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Então, você sabe que aqui é 10, ali vai ser 5. E aqui vai ser 5, que é o L sobre 2, vezes raiz de 3. Tá? Pegando essas simplificações, a gente consegue resolver um monte de exercício rápido. Tá? Pegando essas proporções desse triângulo, né? Sabendo que aqui em cima é o 60, então, quando tem 60 graus, é o cateto adjacente, que é a metade da hipotenusa. Quando a gente tem o 30 graus, é o cateto oposto. Isso daqui vai ajudar bastante a gente a ter agilidade em exercício. Mas na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai aplicar essa metodologia, mas também a normalzinha continua valendo, mas a gente vai utilizar um pouquinho mais isso daqui para simplificar. E para finalizar, não podia ser diferente, a gente tem que lembrar um pouquinho aí, para quem não pegou essa parte aqui, quiser decorar através da musiquinha, a famosa musiquinha que circula em todas as rádios internacionalmente, dos ângulos notáveis do 30, 45 e 60. Quem quiser decorar, quem quiser aprender, para nunca esquecer o seno, cosseno e o tangente desses valores, né? Vou para o próximo slide para fazer a tabelinha. Enfim, acredito que vocês já conheçam, mas é a musiquinha de Natal, né? Que fala, aqui a gente coloca seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E ela vem nessa ordem, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você bota a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Que legal, agora está gravado, muito bem, né? Não basta pagar mico ao vivo na aula, agora tenho provas para ser usado contra mim eternamente com essa musiquinha. Muito bem. Tá aí, pessoal. E a gente tem essa tabelinha dos valores que a gente acabou de discutir, como chegar neles, tá vendo? Os ângulos de 30 graus, igualzinho que a gente chegou pelo triângulo equilátero, os de 45 que a gente chegou pelo quadrado e os de 60 que a gente chegou pelo mesmo triângulo equilátero que o de 30. Ok? Próxima aula a gente vai aplicar os ângulos notáveis em exercícios.